No limiar do amanhã, um desafio no espaço. O fenômeno espírita é assunto do dia em todo o mundo, seja na sua forma legítima de ocorrência mediúnica ou de fenômeno paranormal. Ele agita os meios culturais e científicos nos dois hemisférios. Muito oportuna, portanto, a pergunta que recebemos, ou melhor, a série de perguntas que nos foi enviada por um grupo de estudantes universitários para a abertura do programa de hoje. Há sessões especiais de fenômenos de materialização em São Paulo e poderíamos assisti-las? Seria possível combinarmos com os dirigentes um trabalho comum de pesquisas? A pesquisa espírita nesse campo exige pessoal especializado, médiuns dispostos à frequência regular, aparelhagem de controle e local apropriado para a sua realização. Existem alguns grupos que se aplicam a essa pesquisa, mas não dispõem das condições necessárias a uma investigação rigorosa. São grupos religiosos e não propriamente científicos. Se não existe, como nos informaram, trabalho organizado nesse sentido, qual a razão desse desinteresse dos espíritas pela investigação científica? Isso não prejudica o desenvolvimento da ciência espírita? O senhor não se interessa por isso? Já realizamos trabalhos dessa natureza e, particularmente, alguns promovidos por outras pessoas. Acontece que, nos últimos anos, os espíritas praticantes mal conseguem vencer as solicitações da divulgação doutrinária e do atendimento urgente de casos de obsessão. As poucas pessoas em condições de realizar pesquisas científicas estão empenhadas em exaustivo esforço de atendimento de casos obsessivos e de orientação mediúnica. Há uma eclosão mediúnica no Brasil e no mundo. Poderíamos contar com a assistência de espíritas capacitados para a organização de trabalhos de pesquisa? Não nos interessamos por pesquisas parapsicológicas, mas por pesquisas propriamente espíritas. Nosso grupo é pequeno, mas estamos dispostos a nos empenhar numa pesquisa séria sob orientação segura. Podemos indicar pessoas capacitadas a dar a nossa contribuição na medida do possível, mas convém lembrar que necessitaremos, para uma pesquisa eficiente, de médiuns dispostos à frequência regular, de local apropriado e da aparelhagem de controle. Sem esses recursos, seria inútil insistir-se num trabalho que não poderia dar a devida continuidade, dar os resultados com a devida continuidade. O senhor está certo de que os fenômenos podem ser obtidos em pouco tempo? Não gostaríamos de perder muito tempo em pesquisas infrutíferas. Somos todos estudantes e dispomos de tempo limitado. Gostaríamos de uma resposta positiva. Nada se pode afirmar sem o prévio conhecimento dos recursos indispensáveis, principalmente no campo mediúnico. A falta de tempo é elemento negativo. Qualquer pesquisa científica exige tempo, responsabilidade em horas certas e boas condições psicológicas dos pesquisadores. Deem um balanço em suas possibilidades. Ficaremos à espera aqui na Rádio Mulher. No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão 183, quarto ano. Apresentação de José Pires e Terezinha Ribeiro. Técnica de som, Maria das Graças. Sonoplastia, Antônio Brandão. Direção e participação do professor Herculano Pires. Todas as semanas, neste dia e neste horário, transmissão pela Rádio Mulher, 730 kHz, São Paulo. Pela Rádio Morada do Sol, 640 kHz, Araraquara, e pela Radiodifusora Platinense, Santo Antônio da Platina, Paraná, 780 kHz. Gravação dos estúdios da Rádio Mulher, São Paulo, Brasil. Todas as semanas, neste dia e neste horário.
Diálogo no limiar do amanhã, uma busca radiofônica da verdade. A ouvinte Josefina Alencar, da rua 24 de Maio, pergunta: se somos espíritos e temos um corpo espiritual e um corpo material, onde fica a alma? O corpo espiritual não seria a alma? Agradecerei as suas respostas, que espero ansiosamente. Não sou contra o espiritismo, mas também não sou espírita. Quero apenas esclarecer-me sobre essas questões, se possível. O corpo espiritual constitui o instrumento de ligação do espírito com o corpo material. Poderíamos chamá-lo de alma, mas, na verdade, no espiritismo, a alma não é esse corpo, porque o corpo espiritual é também um instrumento do espírito. A palavra alma, segundo a sua raiz latina, quer dizer aquilo que anima, aquilo que dá vida. É a palavra ânima latina. Ora, o que dá vida, o que anima o corpo não é o corpo espiritual. O que anima o corpo material é o espírito. O espírito agindo através do corpo espiritual, ligado ao corpo material, é que produz praticamente a vida. Anima, portanto, o corpo material. Assim sendo, no espiritismo se considera o seguinte: o espírito encarnado é a alma. O espírito, quando desencarnado, não pode ser chamado de alma, porque ele volta a ser espírito. Ele volta à sua condição espiritual natural. Assim acontece uma coisa muito interessante para as pessoas que dizem que o espiritismo vive lidando com almas do outro mundo. Na verdade, no espiritismo não existem almas do outro mundo. No espiritismo, a alma é o espírito enquanto ele está animando um corpo aqui na Terra. Porque a palavra alma quer dizer precisamente isso, aquilo que anima o corpo. Ora, uma vez que a criatura morreu, que o seu corpo material, portanto, se desligou do seu espírito, uma vez que isto aconteceu, o espírito não está mais animando o corpo material. Deixou de ser alma, volta à sua condição natural de espírito. O ouvinte José Luiz da Silva Leite, da Avenida Jabaquara, pergunta: a Terra está ameaçada de superpopulação. Há gente demais na Terra. Se há espíritos que controlam tudo na natureza, não estão vendo isso? Claro que os espíritos que controlam as coisas da natureza estão em seus postos. Acontece no mundo espiritual não aquilo que acontece na Terra, a desorganização que nós aqui notamos em todas as atividades humanas. Pelo contrário, no mundo espiritual, há uma ordem absoluta, bem estruturada, porque se trata de um plano superior de vida, onde as criaturas desempenham funções de acordo com responsabilidades muito elevadas e muito sérias. Isto, naturalmente, referindo-nos ao plano espiritual superior e àquelas figuras espirituais que, mesmo vivendo em planos inferiores, estão ligadas a esse plano superior, porque são funcionários, por assim dizer, desse plano, junto aos departamentos diversos da natureza. Ora, no tocante à população terrena, a verdade é que ela é tão controlada como qualquer outro movimento que se processe na face da Terra. Os espíritos incumbidos de ordenar, de organizar o povoamento da Terra, vêm através de milênios, desde o início do desenvolvimento da população humana no mundo, vem controlando o desenvolvimento dessa população, de maneira que não haja excessos perigosos e aqui também não se chegue a extremos de destruição e de aniquilamento quase total da espécie. Há, portanto, uma vigilância permanente e constante, um controle absoluto. Acontece que os homens andam clamando que existe população excessiva na Terra. Eles estão assustados, e com razão, porque a população do mundo multiplicou-se de tal maneira que nós temos hoje na Terra, no nosso planeta, nós temos uma população tão grande, tão extensa, que supera
todas as populações do passado somadas, de todas as épocas anteriores. Isto é uma afirmação de um dos principais calculistas e estatísticos que trabalham no plano demográfico. Pois bem, sendo assim, este aumento súbito e acelerado da população no mundo inteiro vem trazendo transtornos, vem trazendo certas confusões. E é evidente que tinha de trazer. Numa casa de família, por exemplo, onde a população aumenta, onde de repente começam a aparecer outros parentes que querem morar ali, que vêm aumentar a família, sempre, por maior que seja a casa, surgem transtornos diversos. Ora, a Terra é mais ou menos isso. Uma grande casa abrigando uma grande família. Acontece que a família cresceu rapidamente, aumentou muito e está aumentando continuamente. Então, há problemas que vão se acumulando, que vão surgindo e que aturdem os homens. Fala-se em fome, fala-se na impossibilidade de continuar esse aumento de população, porque não haveria espaço físico para isso. Entretanto, os debates mais profundos a respeito, como os que ocorreram ainda há pouco em Bucareste, capital da Romênia, numa reunião internacional promovida pela ONU, os debates sérios a respeito estão demonstrando que não existe esse perigo iminente de uma superpopulação esmagadora na Terra. Mesmo porque o ritmo de crescimento da população nunca é contínuo como se pretende. O ritmo faz uma curva bem delineada nos mapas estatísticos. Começa num impulso violento, sobe até um determinado ponto e de lá passa a declinar. Então, nesse declínio, ele vai restabelecendo novamente aquilo que se chama o desenvolvimento vegetativo da população. Ora, sendo assim, nós não temos do que nos assustar, porque já neste momento, no mundo inteiro, está havendo uma regressão no processo violento do crescimento populacional. E uma regressão que se acentua em diversos países, de maneira que o controle natural, controle decorrente do próprio fenômeno de desenvolvimento populacional, está já em ação. Mas, além disso, é preciso considerar que os técnicos, e o Brasil tomou nessa reunião de Bucareste, tomou uma posição excelente, uma posição magnífica, onde firmou o seu princípio de não aceitar nenhuma intervenção em seu processo de desenvolvimento populacional, porque o Brasil tem áreas de sobra e necessita de braços, necessita de população para o seu desenvolvimento. O Brasil tem muito a fazer e necessita de população, de maneira que a restrição aqui do controle, a restrição da natalidade, o controle exagerado da natalidade, seria prejudicial aos nossos interesses, ao invés de ser benéfico como se pretende. Em outros muitos países do mundo ocorre a mesma coisa. Então formou-se na ONU um bloco decisivo de países que lutam para impedir as medidas que se propõem de controle restritivo do aumento de população no mundo. E é até curioso notar o seguinte: a China, que é um dos países de maior população da Terra, ficou ao lado do bloco contrário à restrição da natalidade. A China entende que, apesar de ter milhões e milhões de habitantes, entretanto, a sua extensão territorial e as suas possibilidades de produção de alimento e de controle dos recursos naturais, tanto da terra como do mar, são suficientes para atender a um aumento ainda bastante grande de sua população. Dessa maneira, há numerosas contradições nesse terreno. Uns, evocando Malthus, que foi o profeta do controle da natalidade no passado, pretendem que é necessário, é imperioso que se restrinja a natalidade, porque, do contrário, não haverá condições de sobrevivência para a humanidade. Outros, entretanto, alegam que o problema da população não é propriamente um problema biológico, mas sim um problema de condições sociais, é mais um problema sociológico e um problema econômico, porque é um problema ligado estreitamente à produção de alimentos e à sua distribuição. Há numerosas áreas do mundo bastante vastas
e ainda inteiramente despovoadas, há numerosas possibilidades de aumento da alimentação e de desenvolvimento da produção no mundo inteiro, e particularmente há a imensa possibilidade de exploração dos recursos marítimos para aumentar os recursos de alimentação na Terra. Não existe praticamente um aumento de população, por exemplo, nas zonas rurais. Este aumento de população excessivo tem ocorrido nas zonas urbanas apenas, e particularmente nas grandes cidades. As grandes cidades é que reclamam contra o aumento constante da população. No tocante às zonas rurais, tem havido até mesmo falta de população, com o êxodo que geralmente ocorre, não só no Brasil, como em numerosos países, das populações do campo para a cidade em busca de trabalho. Há, portanto, uma falta de ordem, de organização na distribuição do trabalho, na organização da produção e, particularmente, na distribuição da produção. Há, por exemplo, em diversos países, colheitas imensas que ficam abandonadas por falta de transporte para os centros urbanos. Analisando tudo isto, não só os técnicos brasileiros, os chineses e outros técnicos que colaboraram com o bloco que sustenta a necessidade de não se tentar impedir o desenvolvimento populacional, esses técnicos demonstraram de sobejo com dados estatísticos que a população do mundo pode crescer ainda indefinidamente sem que soframos as ameaças que são anunciadas pelos profetas da tragédia. Ora, convém lembrar que no Espiritismo já há, no próprio texto doutrinário básico da doutrina, uma previsão a esse respeito. Os espíritos afirmaram, respondendo à interrogação de Kardec, que a Terra está longe ainda de possuir a população que realmente deverá ter. As condições da Terra, tanto no tocante à produtividade do solo, quanto às possibilidades que a técnica humana vai desenvolvendo para aumento da produção, estas condições bastam para manter uma população muitas vezes maior daquela que possuímos na atualidade. Assim, o clamor contra a falta de controle no tocante ao desenvolvimento populacional é um clamor baseado numa visão deformada dos fatos, numa visão que não condiz com a realidade do desenvolvimento das possibilidades técnicas e produtivas do nosso planeta. Assim não podemos acusar, portanto, os espíritos que controlam este assunto de falta de interesse ou falta de atenção para aquilo que se passa na Terra neste momento. Aliás, convém lembrar que, quando analisamos estes fenômenos, os fenômenos de aumento da população, podemos nos assustar com as cifras, mas se fizermos um cálculo real do que esta população que aumenta vai pesar na balança da produtividade terrena e o que ela representa em relação aos imensos espaços vazios da Terra nas zonas rurais de quase todos os grandes países do mundo, veremos que não há motivo para isso. É o que os técnicos sustentam, e foi o que os técnicos brasileiros, em nome do governo do Brasil, sustentaram nessa reunião de Bucareste. Não há, portanto, motivo para querermos entender que devemos nós, os homens, deter o desenvolvimento populacional da Terra. Aliás, é interessante lembrar o que aconteceu nessa reunião de Bucareste, depois de 11 dias consecutivos de debates em plenário por técnicos de todo o mundo. O secretário-geral da ONU surgiu no plenário e fez a seguinte declaração: os senhores estão aqui discutindo há 11 dias, procurando uma solução para o estancamento do aumento de população na Terra. Entretanto, durante esses 11 dias em que os senhores aqui estiveram nessa discussão, sem chegar a nenhuma conclusão, as estatísticas acusam que nesses 11 dias nasceram no mundo mais 3 milhões de bebês. Ora, isto, como vemos,
quer dizer que os homens não têm possibilidade nenhuma de controlar esse nascimento, esse aumento de população. Um exército de bebês está invadindo a Terra para que uma nova população, muito maior do que a atual, e certamente mais bem preparada para enfrentar os problemas do futuro, possa realmente tomar conta do nosso planeta. Não será com medidas aplicadas oficialmente por este ou aquele governo, neste ou naquele país, que a evolução populacional da Terra será detida. Isto não está nas mãos dos homens. Basta este episódio, esta declaração do secretário-geral da ONU na reunião de Bucareste, para nos mostrar que não é fácil deter a avalanche de bebês que está surgindo no mundo todo. Mas, por outro lado, é preciso não esquecer que, assim como existem os nascimentos maciços, por assim dizer, em quase todos os países do mundo, existem também as desencarnações, ou seja, as mortes. E não somente as mortes de pessoas adultas que estão deixando seus lugares para que outros ocupem, mas também a mortalidade infantil ainda continua grande no mundo e praticamente naqueles países que mais necessitam de aumento populacional. Deixemos, pois, de nos preocupar com aquilo que não cabe à nossa competência. Não queiramos invadir a competência divina num assunto tão complexo e tão difícil como este do controle da natalidade no mundo. Mais uma pergunta do mesmo ouvinte? Não sou descrente, mas há coisas que não posso entender. Deus é bom, dizem as religiões, mas por que há tanta maldade na Terra? Sim, Deus é bom. A bondade de Deus se prova quando nós observamos a realidade das coisas. Não é apenas uma bondade provada por argumentos. Nós dizemos que Deus é bom porque, apesar de toda a maldade dos homens e de todas as imperfeições que nós podemos notar na Terra, o bem prevalece. Apesar de tudo quanto se fez de mal, de toda a maldade humana desencadeada através da história, o bem tem prevalecido e o bem vai vencendo constantemente. Por outro lado, nós verificamos na própria natureza os processos naturais nos indicando sempre o rumo do bem e não do mal. E isto por quê? Quando, por exemplo, existe um pântano, este pântano pode ser considerado um mal para o homem. O homem pode considerá-lo como algo inferior e prejudicial e até mesmo perigoso. Entretanto, deste pântano, nascem coisas inesperadamente que o modificam, que o transformam e que o tornam proveitoso. Assim, em todas as coisas que nós encontramos na Terra. Muitas vezes, o lixo, o esterco, as coisas que nos parecem inteiramente desprovidas de utilidade, vão servir para a fecundação, para a adubação de terrenos, que permitem a valorização de terrenos até então estéreis, até então considerados inúteis. E tudo quanto nós vemos na natureza, nos processos naturais ao nosso redor, tudo caminha sempre do inferior para o superior, partindo de condições inferiores para atingir condições superiores. Vemos isto no próprio homem. O homem muitas vezes nasce com tendências bastante inferiores. Estas tendências, entretanto, vão sendo lapidadas através da sua própria existência. A dor, a doença, o sofrimento, a angústia, o desespero parecem coisas tremendas que assaltam a humanidade apenas para atormentá-la, para prejudicá-la. Entretanto, como afirmou Leon Denis, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor serve para reequilibrar as criaturas humanas e educá-las. Nossa natureza não é propriamente material. Nossa natureza é espiritual. Nós não somos corpos, nós somos espíritos. Assim, nós temos aspirações espirituais que precisamos desenvolver através de nossa vida na Terra. Ora, estas aspirações desaparecem de nossa mente quando nós nos sentimos perfeitamente saudáveis, bem dispostos, amparados pela fortuna, cercados por pessoas que nos agradam
e que nos estimulam. E nós nos aproximamos então das quedas mais violentas no plano moral e espiritual. Somos arrastados à boca de precipícios tenebrosos. Entretanto, se uma doença nos ataca, se uma situação desastrosa nos envolve, nós começamos a voltar o pensamento para Deus, a pedir auxílio do mundo espiritual, a procurar reformular as nossas condições interiores. E essas tentativas mostram que a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, tudo aquilo que vive atribulando o homem na terra, não é apenas mal. Tem também um sentido bom. Tem esse sentido de que falou Leon Denis, o sentido de uma lei de equilíbrio e de educação. A finalidade, portanto, daquilo que nos parece uma inutilidade ou uma maldade é a nossa própria transformação nos caminhos do bem. Não podemos, pois, acusar a Deus, nem acusar as religiões de nos apresentarem fábulas a respeito da bondade de Deus, porque essa bondade ressalta da própria natureza, que é a sua obra. Mande suas perguntas ao programa No Limiar do Amanhã, Rádio Mulher, Rua Granja Julieta 205, São Paulo. Pergunte o que quiser, ouça as respostas e conteste-as se for o caso. Estamos no ar para dialogar. Diálogo no Limiar do Amanhã. Problemas humanos em debate. O ouvinte Lauro Caldeira Lema, da Avenida Ipiranga, pergunta: a Terra já tem uma certa evolução. Não é um mundo inferior. Por que Deus permite a encarnação entre nós de espíritos bandoleiros, assaltantes desalmados e cruéis? É claro que, de acordo com a doutrina espírita, a Terra é um mundo ainda em evolução. Como dizia o grande químico e físico inglês Sir Oliver Lodge, o homem não é uma criatura acabada, é uma criatura em desenvolvimento. Ela ainda não teve o seu acabamento. Ora, esta expressão de Sir Oliver Lodge concorda perfeitamente com aquilo que as filosofias existenciais do nosso tempo afirmam a respeito do homem. O homem é um projeto, quer dizer, é uma espécie de projetil lançado sobre a terra, que vai do berço até o túmulo. E, assim sendo, o homem, de acordo com a opinião de um filósofo existencialista alemão, Heidegger, o homem se completa na morte. Sendo assim, nós poderíamos dizer que o homem, ao chegar à morte, ele atingiu o fim da sua trajetória e se completou. Para Heidegger, que foi até considerado por Sartre como um filósofo místico, esse completamento do homem se dá naturalmente após a morte no plano espiritual. Para o espiritismo, na verdade, o homem não se completa na morte. O que se completa na morte é apenas uma existência do homem na Terra. Percorrendo esta existência do princípio ao fim, o homem vai desenvolvendo as suas potencialidades internas, vai aprendendo através da vida, na escola da vida, aquilo que necessita para se tornar um espírito mais livre, mais liberto das paixões inferiores, que tanto o seu corpo como o seu espírito trazem ainda como heranças dos planos inferiores da criação de onde ele veio. Entretanto, de existência para existência que o homem vai se completando no seu desenvolvimento espiritual, como criatura espiritual. Assim é natural que nós tenhamos na Terra, que é um mundo ainda inferior em evolução, não só no nosso sistema solar, mas em todo o universo, é natural que existam ainda muitas criaturas maldosas, muitos espíritos em estado bem próximo da vida selvagem e de entendimento curto, incapazes de se adaptar à civilização que se desenvolve apenas no tocante a uma faixa mais elevada da população terrena. Há, portanto, uma defasagem, uma distância inevitável
entre as faixas inferiores da população terrena e as faixas mais elevadas. É claro que essa defasagem irá desaparecendo na proporção em que a evolução se processar, como ela realmente está se processando. Ora, Deus não poderia deixar de permitir a encarnação na Terra daqueles espíritos que mais necessitam de evolução e que estão ligados a nós. A presença desses espíritos ao nosso redor, dessas criaturas malfazejas, malfeitoras, infelizes, essa presença não é uma determinação de Deus, é uma consequência das nossas próprias vidas passadas, quando nós tivemos o prazer, a satisfação em participar das atitudes inferiores dessas criaturas. Posteriormente, nós evoluímos, mas essas criaturas não conseguiram evoluir. Elas ficaram ainda atrasadas no seu processo evolutivo e muitas vezes fomos nós os responsáveis pela sua situação inferior, porque no nosso egoísmo, nós, uma vez alcançando uma posição mais elevada, não as ajudamos, mas, pelo contrário, as prejudicamos com atitudes infelizes no passado. Assim, essas criaturas retornam ao nosso convívio na Terra. Mesmo em meio da civilização, já em desenvolvimento mais adiantado, elas aparecem ainda com a sua brutalidade primitiva, aquela brutalidade que nós mesmos ajudamos elas a conservarem em virtude das injustiças que praticamos contra elas. Não sofremos nada por acaso na vida terrena. Tudo o que acontece conosco tem uma causa, é o efeito de uma causa. Diz a ciência, como nós sabemos, que não há efeito sem causa, em parte alguma. Onde aparece um efeito, nós podemos estar certos de que há por trás uma causa, um motivo para que este efeito apareça. No Espiritismo, há uma lei semelhante que diz assim: não há efeito inteligente sem causa inteligente. Por trás de qualquer manifestação que demonstre a existência de uma inteligência, existe forçosamente uma causa inteligente. Assim, não é Deus quem nos coloca nessa situação. Deus, como a inteligência suprema do universo, controladora de todo o universo pelo seu pensamento, ele nos impulsiona sempre em direção ao bem. Mas ele não pode nos tolher o livre-arbítrio, porque se Deus nos tirar a liberdade de agir, de escolher, de optar, ele nos tirará também a responsabilidade. Tudo o que fizermos, então, será de responsabilidade dele, Deus, e não nossa. Ora, Deus pretende o desenvolvimento das criaturas espirituais conscientes, racionais, responsáveis e livres. Deus não quer fazer bonecos nem autômatos. Nessas condições, ele não vai impedir absolutamente que se cumpram as leis que ele mesmo estabeleceu, leis inteligentes que determinam a necessidade do convívio de criaturas que, na realidade, estabeleceram relações negativas no passado e hoje precisam resgatar este passado na Terra, avançando para dias melhores e para condições melhores de existência. Assim, estejamos certos, a atividade benéfica do pensamento de Deus e, consequentemente, das entidades espirituais que respondem pela nossa situação na vida terrena, esta atividade não tem nenhuma nuance maldosa, nenhuma intenção inferior. Essa atividade se desenvolve no sentido do bem. E se nós sintonizarmos o nosso pensamento e o nosso sentimento com esse sentido, se nós nos ligarmos, por assim dizer, radiofonicamente à estação do bem, nós então estaremos ligados de fato àquela força e àquele poder que nos ajudará a nos melhorarmos sempre e cada vez mais. O ouvinte Jarbas Fernandes Pena, da Avenida Santo Antônio, faz as seguintes perguntas. Primeira, o senhor disse nas suas aulas dadas na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que o sincretismo religioso afro-brasileiro preparou o Brasil para receber e entender o Espiritismo. Eu estava presente e não aceitei isso. Agora gostaria que o senhor explicasse de novo. Será possível? Sim, não há dúvida. Podemos explicar novamente. Eu pensei que, quando fiz a explicação lá na universidade, tivesse realmente
atingir o meu objetivo, mas estou vendo pela sua pergunta que houve quem não entendesse o que eu dizia. O sincretismo religioso afro-brasileiro, como nós sabemos, divulgou-se no Brasil logo, podemos dizer assim, logo após o descobrimento. Já foi no século XVI, quando chegaram as primeiras levas de escravos negros ao Brasil, que vieram para cá os elementos do sincretismo, as religiões africanas, pertencentes às várias nações ou tribos de que procediam os escravos. Ora, acontece que essas religiões já não vieram puras da África para cá. Por exemplo, nós sabemos que houve a invasão dos árabes na África. Os árabes dominaram grande parte da África e semearam lá o islamismo, a religião de Maomé. Esta religião exerceu influência poderosa sobre as várias religiões primitivas africanas, misturando-se, portanto, elementos islâmicos a essas religiões. Mas houve também o desenvolvimento da catequese católica, através das missões dos padres que percorriam a África, fazendo suas pregações e procurando converter os negros à religião cristã. A conversão nunca foi atingida como se pretendia, mas aconteceu o seguinte: houve mistura de elementos católicos com as religiões africanas. Então, quando os negros vieram para o Brasil, traziam a sua religião primitiva, já misturada com duas religiões superiores, que eram a religião islâmica e a religião católica. Aqui no Brasil, desde o século XVI até o século XIX, desenvolveu-se uma miscigenação, por assim dizer, uma mistura cada vez maior destas formas africanas com não somente a religião católica, que nas fazendas os senhores pretendiam impor aos escravos, e os padres insistiam na sua catequese dos negros, não somente com essa religião católica, mas também com as religiões indígenas existentes no Brasil. Os índios, como todos os povos selvagens, tinham as suas religiões primitivas. Hoje, por exemplo, nós encontramos no campo do sincretismo religioso o candomblé como uma herança africana de dança ritual e espiritual, mas encontramos também a puracê, que é uma herança indígena, em franco desenvolvimento ainda em nosso país. Ora, estes elementos das religiões primitivas trouxeram, entretanto, um benefício para a formação espiritual do Brasil, no sentido de romperem a muralha dogmática da religião dominante. Esta muralha dogmática impedia que se acreditassem em certos fenômenos naturais que hoje são estudados no mundo inteiro. Impediam, inclusive, que se acreditasse na reencarnação. Mas tanto as religiões africanas primitivas quanto as religiões indígenas aceitavam, embora obscuramente, os princípios da reencarnação e da comunicação dos espíritos. Aliás, nós hoje sabemos que a origem de todas as religiões, de todas, sem exceção de nenhuma, a origem de todas são os fatos mediúnicos. Por exemplo, num livro maravilhoso do professor Ernesto Bosano, da Universidade de Turim, na Itália, ele expõe muito bem este problema, mostrando que é dos fatos mediúnicos ocorridos nas selvas que nascem as religiões primitivas. E dali por diante, as religiões em desenvolvimento no campo da civilização são também alimentadas pelos fatos mediúnicos. Quando falamos em revelação, falamos em profetas. Quando falamos em profetas, falamos em médiuns. Profeta é médium. O profeta é aquele que tem a percepção de acontecimentos futuros, mas também é aquele que recebe e transmite comunicações de espíritos. Isto nós podemos notar em todos os livros proféticos do mundo. Então, quer dizer, a mediunidade está presente no desenvolvimento das religiões. Nas religiões existem, além da revelação propriamente dita, existem as manifestações espirituais, que todas elas admitem. Essas manifestações são de ordem mediúnica, ocorrem através da mediunidade. Assim, o desenvolvimento das religiões
é tipicamente um desenvolvimento mediúnico, em toda parte, em todas as religiões, mesmo aquelas que mais combatem a mediunidade, que mais lutam contra o espiritismo. Elas estão lutando contra a sua própria natureza, porque, na verdade, o fundamento de todas elas é a mediunidade. Se não houvesse mediunidade, não existiria o êxtase dos santos, não existiria a possibilidade das aparições, que são numerosas e fundamentais em todas as religiões, não existiria a possibilidade das comunicações dos santos e dos anjos, e nem mesmo dos demônios. Ora, os demônios, como sabemos, são encarados no espiritismo como espíritos inferiores, maléficos, semelhantes aos malfeitores existentes na Terra, e nunca, jamais, como sendo elementos que servem a uma figura sinistra, como o diabo, por exemplo, colocado em oposição a Deus. Seria muito curioso que um elemento criado por Deus, como o diabo, pudesse se opor ao próprio Pai, ao próprio Criador, ao Senhor que dirige o universo inteiro e criar embaraços a essa administração universal de Deus. Isto é um absurdo lógico que o Espiritismo não aceita. Mas assim, com esta invasão, por assim dizer, das religiões primitivas aqui no Brasil, das religiões africanas, nós tivemos o desenvolvimento do sincretismo religioso afro-brasileiro, que já é caracterizado como um processo que ocorreu em nossa terra, em nosso país. O sincretismo verificado na África trouxe apenas a sua contribuição aqui para o desenvolvimento de um sincretismo mais amplo e mais profundo, que foi o que nos deu a situação das religiões de Umbanda, de Quimbanda, de Aruanda, Candomblé e assim por diante. Ora, o advento desse sincretismo fez com que no Brasil inteiro a população fosse, aos poucos, se adaptando à ideia da comunicação de espíritos e aceitando também o problema das vidas sucessivas. Parece-nos que o desenvolvimento do sincretismo contribuiu poderosamente durante mais de 3 séculos, desde os princípios do século XVI até os fins do século XIX, contribuiu poderosamente para preparar o clima favorável ao espiritismo que hoje se verifica no Brasil. Só em fins do século XIX foi que apareceu no Brasil o espiritismo, que vinha da França. Era uma doutrina nova, criada por Allan Kardec na França, e só chegou aqui em fins do século XIX, mas encontrou o terreno preparado para o seu desenvolvimento. É nesse sentido que eu disse, que eu expliquei, que eu tentei explicar, que o sincretismo religioso preparou o Brasil para receber o espiritismo. Mande suas perguntas ao programa No Limiar do Amanhã, Rádio Mulher, Rua Granja Julieta 205, São Paulo. Pergunte o que quiser, ouça as respostas e conteste-as se for o caso. Estamos no ar para dialogar. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar diante do nosso Deus e Pai da vossa obra da fé, do trabalho do amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos por este pequeno trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses como se desenvolvia a propagação do cristianismo nos tempos apostólicos. Paulo, como sabemos, foi o grande divulgador do cristianismo entre os povos chamados então gentios, quer dizer, os povos que não pertenciam propriamente nem à civilização judaica, nem à civilização greco-romana, os povos que eram considerados, e que realmente o eram, idólatras, voltados para religiões puramente mitológicas, e isto mesmo entre os civilizados da civilização greco-romana. Vemos com que interesse,
com que amor Paulo e seus companheiros escrevem à igreja dos Tessalonicenses, saudando-os e encorajando-os na luta, na grande batalha, para modificar a concepção espiritual do mundo. Realmente, nós temos conhecimento hoje da maneira por que eram encarados os problemas religiosos entre os diversos povos do mundo naquela época. A não ser a ilha, por assim dizer, espiritual de Israel, o resto do mundo se dedicava à adoração de ídolos. Todos os demais países possuíam religiões idólatras. E os ídolos correspondiam a mitos. Os mitos conhecidos hoje na história, quando nós estudamos os panteões mitológicos tanto da Grécia quanto de Roma, ou da Babilônia, ou do Egito e assim por diante. Os homens, portanto, confundiam-se no campo espiritual ao encarar o problema religioso e tributavam homenagens diversas, faziam sacrifícios às vezes pavorosos e tremendos aos deuses mitológicos, que eram figuras naturalmente simbólicas, mas que se manifestavam através dos oráculos e das pitonisas no mundo inteiro. Se manifestavam, é evidente que não se tratava apenas de símbolos, mas de espíritos que se comunicavam. Por exemplo, o famoso oráculo de Delfos, na Grécia, era dedicado ao deus Apolo, e era o deus Apolo quem falava nos seus mistérios. Ora, o deus Apolo revelou-se um espírito de alta lucidez. Era, portanto, um espírito superior que procurava orientar o povo grego, o que estava de acordo com o elevado grau de civilização desse povo. Em outros países nós encontramos, por exemplo, como na Fenícia, nós encontramos a existência de deuses terríveis como Moloque, onde as imagens de Moloque, geralmente feitas de aço, exigiam o sacrifício de crianças para que Moloque pudesse conceder benefícios às populações. Sabemos que os episódios dos rituais religiosos do tempo eram cruéis e terríveis. Contra tudo isto tinham de lutar os apóstolos do cristianismo, que levavam uma mensagem renovadora, que negavam a existência dos deuses mitológicos, expondo-se, portanto, à ira dos fanáticos das várias religiões do tempo, e que lutavam para implantar na terra a concepção de vida cristã, regida pelos princípios do Evangelho. Mas Paulo, neste trecho da carta, saúda os Tessalonicenses, louvando-lhes a fé, o amor, o sacrifício, a dedicação, a abnegação com que trabalham para a divulgação do cristianismo. Hoje, nós temos ainda de prosseguir na batalha do cristianismo através da propagação do espiritismo. Não deixamos de encontrar pela frente restrições e campanhas negativas que procuram deformar a doutrina espírita, da mesma forma como as igrejas mitológicas daquele tempo desfiguravam o cristianismo. Sabemos, por exemplo, que em Roma considerava-se o cristianismo como religião de escravos, indigna, portanto, dos nobres romanos. Não obstante, o cristianismo triunfou em Roma e acabou se impondo como a religião do império. Assim, é preciso, quando lermos estes pequenos trechos do Evangelho, em cartas, principalmente as cartas de Paulo, que são grandemente instrutivas e ilustrativas a respeito, precisamos compreender que temos diante de nós um exemplo grandioso de trabalho em situação muito mais difícil que a nossa, naquele tempo em que o cristianismo nascia no mundo. E devemos, por isso mesmo, empenhar-nos com afinco na nossa tarefa de propagação e desenvolvimento das ideias espíritas como consequência natural dos princípios cristãos em nosso mundo. É a hora e a vez do nosso recado. Para fazer pesquisas espíritas, é necessário o conhecimento da doutrina.
Pode alguém fazer pesquisas e experiências em qualquer ciência sem a conhecer? Os pesquisadores devem ser preparados e treinados. Os médiuns devem estar conscientes de seu papel no desenvolvimento dos trabalhos. Não se podem improvisar pesquisas. Tudo depende de tempo, recursos materiais, humanos e psíquicos, mas, sobretudo, de rigoroso preparo teórico. É uma temeridade tentar fazer pesquisas sem as condições necessárias. Não há resultados proveitosos sem o preparo cuidadoso de todos os requisitos de uma verdadeira pesquisa científica. No limiar do amanhã, a morte é a porta da vida.